Começar este culto, esse momento de pregação, o culto já começou, falar um pouco sobre o pastor Jonatas Simões. Pastor Jonatas é um amigo já há alguns anos. Nós nos conhecemos, o filho dele tinha uma barbearia, e nós nos conhecemos numa barbearia e ficamos amigos, ficamos ali aliançados no mesmo propósito. E desde então eu tenho ido, quase que anualmente, frequentemente lá no aniversário da igreja e outras datas também. Tenho trabalhado com o Jonatas lá em Afogados, tem sido uma bênção, servir lá também. Me sinto parte daquela igreja, sei que você me trata assim, sei que me sinto parte. Aquela igreja tem sido uma bênção. E agora, mais recentemente, quando nós estávamos aqui naquela situação aqui do prédio e tudo mais, eu liguei para ele disse, pode ir lá. E nós usamos um domingo lá, achamos que usar vários, né? Usamos um domingo lá, família frutificando, e foi uma bênção. Quero agradecer ao pastor Jonathan, eu quero dar uma salva de palmas para ele, para a liderança daquela igreja, meu irmão, que nos ajudou lá, foi uma bênção. Também que se precisar daqui, estamos aqui, viu? E Jonatas e Lau são cristãos amados e têm feito um trabalho belíssimo lá em Afogados, e a gente sente como uma igreja irmã da gente, né? Pela ligação que eu e você a gente já tem há tantos anos, há tanto tempo. Eu estava lá, né? No começo, quando tinha estava aquela menorzinha antes, e agora é uma igreja maior, mais bonita. Vamos orar por Jonatas também, irmãos, e pela igreja lá, para que eles comprem um prédio, né? Para que Deus abençoe também, e que eles possam comprar, ou aquele, um melhor, né? Mas aquele já é muito bom, né? Então, vem cá, pastor Jonatas, eu quero orar por você, pela sua vida. Eu tenho sempre pregado lá nos aniversários deles, e eu falei para ele, próximo aniversário da ICR, você tem que pregar lá, você tem que me pagar, né? Porque você está atrasado. Eu preguei 3 anos seguidos lá, ele tem que pagar, ao menos pregando 3 anos aqui. E outra coisa, ele não prega de paletó, gente, ele é um pastor moderno. Não é feito eu que prego paletó. E aí lá eu vou na igreja dele no aniversário, fui de paletó. Porque eu sou de paletó. Aí fui de paletó. Aí eu cheguei lá na igreja dele, paletó, todo mundo olhando, disse, é assim que a gente se veste lá na igreja que está em Recife. Aí eu disse, eu vou chamar o pastor Jânio para pregar lá na igreja que está em Recife. Aí ele falou, e aí? Eu disse, tem que vir de paletó. Sabe aquela música Fala Paletó? A gente acredita nela aqui. Certo? Tô brincando. Aí ele veio, porque veio hoje, ó, no dia do aniversário que a gente usa paletó. Aí eu disse, tem que ir de paletó, bicho. Aí ele veio de paletó. Tu acredita? Esse paletó, que é um paletó bonito, é diferente do meu, do de Marcos Pablo, é diferente do nosso. São paletó diferenciado. Meio que ele não usa. Um cheiro de criolina. Brincadeira. Brincadeira. Então, irmãos, vamos orar pela vida desse irmão amado, desse homem de Deus. Estenda sua mão para cá. Ora pela vida dele, pela família dele, pelos netos dele, pelos planos que Deus tem colocado na vida desse. Nós oramos nesse momento, Senhor, como igreja do Senhor aqui reunida. Igreja co-irmã da igreja cristã, família frutificando, Senhor. Aquela igreja em Afogados que eu amo tanto, está ali conosco. Nós estamos cada vez mais aliançados com aquela igreja de amor, desde o seu início, eles também conosco, Pai. Ó Deus, abençoa a vida desse homem, abençoa o seu casamento, abençoa, Pai, o seu ministério, abençoa, Pai, o seu trabalho secular, Senhor. Que esse homem tenha cada vez mais os olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da fé dele. E que ele possa trazer a tua palavra, para que essa igreja seja hoje edificada, exortada, animada, e sair daqui compreendendo mais sobre a importância de ser corpo do Senhor. Assim nós oramos pela vida dele e o abençoamos, que o Senhor cresça e que ele diminua, em nome de Jesus. E a igreja diz... Manda aí. Boa noite, graça e paz. Fica aqui, Bruno. Eu queria que vocês se colocassem de pé, por favor, bem rápido. Nós vamos fazer a leitura de um texto. Como o Bruno já falou, eu sou o pastor Jonatas, ali na família Frutificando, apenas servindo o corpo de Cristo naquele lugar. E hoje aqui me alegrando. Por que eu pedi para vocês se colocarem de pé? Eu conheço o Bruno já há alguns anos. Ele já estava ficando sem cabelo, né, Bruno? Ele já estava sem cabelo, eu. Já estava sem cabelo. É. Agora o meu era mais preto. O seu era mais preto, é. E eu tenho acompanhado o quanto o Bruno tem sido guerreiro
quanto o pastor Bruno tem dedicado da sua vida, do seu tempo, investindo, porque ele acredita que esse ministério foi o Senhor quem confiou a ele. E ele tem feito conforme tudo aquilo que Deus tem colocado nas mãos dele, com muito afinco, com muita determinação e com muito amor. Eu quero dizer que toda a glória seja dada ao Senhor, mas nós precisamos celebrar a vida das pessoas. Então eu queria pedir agora da Igreja Cristã em Recife uma salva de palmas para o pastor Bruno e a sua família, seu ministério, amém? Deus abençoe ricamente, parabéns, amém, glória a Deus. Celebre ao Senhor pela vida do pastor Bruno, aleluia, glória a Deus. Bruno, que Deus continue te cobrindo de bênçãos, te capacitando, te fortalecendo. E esse povo é apenas uma parte daquilo que Deus te prometeu. Nós conversávamos e eu disse, já está pequeno. Pode se preparar para ampliar. Eu falei, faz dessa forma, ou compra lá atrás. Pastor, a gente nem terminou de pagar, tem 50 e poucas parcelas, né? Isso não é nada. Não é nada. Está pago. O Marcinho está aí. Fala para o irmão, isso não é nada, irmão. É só você tirar o escorpião do bolso. Escorpião. Porque parece que tem crente que tem um escorpião no bolso, você tem medo de colocar a mão no bolso para abençoar, né? Então, irmão, fala para o irmão, tira o escorpião do bolso, irmão, e abençoe esse ministério. Só depende de você, querido, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que em maio vai estar coberto e climatizado. Para a glória de Deus. Você crê nisso? Não. Esse amém foi muito devagar. Se você não crê, pode sentar. Quem não crê, senta. Agora, se você crê de verdade, você dá um amém bem forte e aplaude o Senhor Jesus. Amém? Amém. Aí, aplaude o Senhor Jesus agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Pastor Bruno, eu tentei tomar um calmante, porque todas as vezes que eu vou ministrar, as pernas tremem. E um pastor, já em memória, ele falava para mim, há anos atrás, no dia em que suas pernas pararem de tremer, você não suba mais no púlpito. Porque eu vejo a responsabilidade de poder estar compartilhando, neste dia de hoje, uma data tão histórica, que certamente ficará gravada nos corações de vocês e também na eternidade. Hoje, a Igreja Cristã em Recife completa 11 anos. A família Frutificando também tem 11 anos. Então nós estamos assim numa crescente juntos. E eu vejo a mão de Deus nesse lugar. Eu li um livro há muito tempo atrás do pastor José Pontes que dizia: a obra de Deus jamais faltará recursos. E esta obra não faltará recursos. O Deus que começou é o Deus que vai completá-la. Amém? Só que Deus escolhe pessoas. E eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse logo assim: você é o escolhido. Então não corra não. Continue contribuindo, crendo, participando, se envolvendo. Até porque é bom fazer parte da história. Eu acredito, pastor Bruno, que cada tijolo, cada saco de cimento tem um suor desse povo aqui. Tem um sangue desse povo. E isso vocês estão construindo. Eu tenho certeza que num tempo muito em breve, vocês estarão se regozijando, como já estão, de ver os feitos do Senhor nesse lugar. Eu quero, mais uma vez, render ao Senhor graças por esta família, por esse ministério. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. E saibam que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E Deus vai fazer coisa linda nesse lugar, já está fazendo. Muitas famílias ainda serão alcançadas, muitas famílias serão transformadas. E eu quero deixar uma palavra. Nós vamos ter essa semana um congresso, uma conferência profética. E o tema é profetiza. E profetizar é falar, é ordenar sobre ossos secos. Lembra lá em Ezequiel? Eu quero declarar que esse homem, não sei onde é que ele está, escutando esse som aí. Não sei onde é. Que em breve ele entrará por essas portas para entregar a vida para Jesus. Amém? Vocês creem nisso? Então em breve vocês guardem essa palavra. Este homem entrará por essas portas e entregará a vida para Jesus aqui nesse lugar. Amém? E ele já não mais será um infiel. Será um servo para adorar o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42 em diante. Se você encontrou, você diz amém. Se você não encontrou, você diz misericórdia. Diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Você pode abaixar a sua cabeça? Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, que nessa noite de festa, de celebração, de gratidão a Ti, Senhor, por todos os Teus feitos aqui neste lugar. Pai, que cada coração esteja, Senhor, sendo fortalecido, renovado, sim, Senhor, avivado, para continuar, Senhor, ó Deus, nessa batalha, sabendo que em todas essas lutas nós já somos mais que vencedores. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos esse ministério e cremos que logo em breve, Senhor, maravilhas serão, Senhor, contadas aqui nesse lugar dos Teus feitos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre a igreja, e eu pensei em diversos textos que eu poderia ministrar nessa noite sobre a igreja. E eu estou parecendo um boneco, irmão, estou meio engessado assim, sabe, Bruno? Porque o paletó me deixa assim meio, sabe? Na próxima eu venho sem paletó, se eu vier, né, na próxima, né? Então, queridos, falar sobre a igreja, para mim, não existe. Bruno citou Êxodo, quando o povo se reúne e a ordenança é que seja colocado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Eu começo a ver o Senhor ali reunindo já a sua igreja, os hebreus sendo reunidos agora para caminhar pelo deserto. Então, quando eu vou para Atos dos Apóstolos, eu vejo aqui, como nós pregamos, todo mundo prega assim, que a igreja começa aqui. Na verdade, a igreja cristã em Recife começou na eternidade, querido. Porque Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então nós estamos vivendo hoje as comemorações de 11 anos da igreja cristã em Recife. Mas essa igreja na eternidade o Senhor já tinha estabelecido. Você que nem sonhava em nascer, Deus já tinha preparado você para ser cooperador nesse ministério. E essa igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que vai trazer muitos ensinamentos, é uma igreja que tem marcas. A igreja primitiva carregava marcas preciosas com ela. E a igreja que não carrega essas marcas, que não evidenciam essas marcas, é hora de repensar que tipo de igreja é essa. Que tipo de igreja Cristo encontrará quando voltar? Nós vemos hoje uma igreja do relativismo, tudo é comum, tudo é normal. Tem 3 frases que sempre eu as cito, que diz o seguinte: é nada demais, pastor. Estamos vivendo hoje, Bruno, uma igreja e que está relativizando a santidade e a palavra de Deus. É nada demais. A outra é, tem nada a ver, pastor. Pastor, o senhor também é muito conservador. Tem nada a ver. E a terceira frase é, todo mundo faz. Por que nós não fazemos? Porque nós somos diferentes. Nós somos um povo que foi eleito, separado, para proclamar as boas novas de salvação. Então nós não somos como os outros. Nós somos uma igreja preciosa, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. E essa igreja, eu creio, pastor Bruno, que a ICR, ela carrega essas marcas. Até porque Deus lhe confiou esse povo e esse ministério. E a primeira marca que eu acredito que aconteça nesta casa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Salmos 119, verso 105. Mantenha a sua Bíblia conectada se você está com um celular,
não sei, com um iPad, mas mantenha a Bíblia física. Diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda no Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E João 17:17 diz: santifica-nos na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. E o que é que tem a ver, pastor? Porque a igreja primitiva, ela compartilhava na doutrina dos apóstolos, havia ensinamento, havia palavra. Hoje nós estamos vendo igreja cheia de modelos. Nós estamos vendo hoje igreja, sabe, uma igreja que aceita tudo, é uma igreja inclusiva, uma igreja permissiva, uma igreja que tudo é normal, uma igreja que relativiza a santidade. O pecado já não é mais pecado. Mas aqui não, pastor, eu creio que essa igreja, ela participa, ela está atenta nos ensinamentos da palavra. E a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia nos diz que a palavra, ela é luz para o nosso caminho. A palavra, ela nos molda, ela nos lapida. E quando eles participavam, comungavam ali na doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos, estamos buscando conhecimento. E conhecimento é luz. E quando tem luz, as trevas são dissipadas. E essa igreja, ela ensinava a palavra, ela não ensinava métodos passam, modelos mudam, mas a essência permanece. Por isso que eles estavam ali juntos, comprometidos, envolvidos. Olha para a pessoa do teu lado e diz: ei, você precisa a cada dia estar envolvido no ensinamento que é dado nesta casa. Participe, coma a palavra, viva a palavra, porque sem a palavra eu e você, nós não somos nada. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Olha o que o salmista vai dizer: a tua palavra eu escondi aonde? No meu coração. Irmão, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, todas as flechas do maligno, tudo aquilo que o inimigo se levanta para fazer, ele não encontra lugar, porque nós estamos o quê? Carregados com a palavra de Deus. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, ele vai usar o quê? A palavra. Então a igreja cristã em Recife não é uma igreja de métodos, não é uma igreja de modelos, é uma igreja de fundamentos. Eu louvo a Deus, pastor Bruno, que esta igreja tem conservado, sabe, fundamentos. Fundamentos são importantes porque um dia a tempestade vem. Fundamentos são importantes porque um dia nós vamos enfrentar perseguições. Uma igreja que não é fundamentada na palavra, que não persevera na doutrina do pastor, do anjo da igreja, é uma igreja vulnerável. É uma igreja levada por qualquer vento de doutrina, mas uma igreja que tem ensinamento, uma igreja saudável, irmão. Eu vejo hoje tantas igrejas com tanto mimimi, sabe, tantos problemas. Eu lembro-me de uma ilustração que diz que um jovem chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, eu estou deixando a igreja. E o pastor perguntou para ele: filho, por que você está deixando a igreja? Pastor, as pessoas aqui, elas conversam demais. Apesar que aqui não acontece isso, amém? Aleluia. Pastor, as pessoas aqui, elas ficam no celular no meio do culto. Pastor, as pessoas aqui ficam olhando a roupa um do outro, reparando quem se veste melhor, quem se veste assim, quem se veste assado, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, o carro daqui. E pastor, é uma coisa, ninguém presta atenção ao culto. Aí o pastor diz: filho, domingo você vai fazer um negócio para mim antes de você deixar a igreja. Quando você chegar, quando o culto começar, eu vou lhe dar um copo com água, e vou encher até a boca, e você vai ficar rodeando a congregação por dentro, durante todo o culto. Agora você não pode deixar cair uma gota sequer. Ok, chegou domingo, o pastor abordou o jovem, encheu o copo com água e ele ficou arrodeando. Ao término do culto, o pastor chegou para ele: e aí? Você viu alguém conversando? Isso não, pastor. Você viu alguém falando mal do outro? Não. Você viu alguém no celular? Não. Por quê? Porque eu estava com muita atenção voltada para o copo. Eu não sei se você já pegou, meu irmão. Quando nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, fundamentado na palavra, nada nos desvia do propósito. Estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, ou seja, o anjo da igreja, o pastor Bruno, é aquele que foi incumbido por Deus para trazer ensinamento. E eu acredito que essa igreja, a ICR, tem se movido debaixo do fundamento da palavra.
Ainda que um anjo desça dos céus e vos pregue um evangelho diferente desse que tem sido pregado, que seja o quê? Anátema. Então eu vejo na igreja ICR, eu vejo fundamento, irmão, isso alegra meu coração. Eu tenho aproximadamente 33 anos de convertido, embora tenha sido criado na igreja Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus porque aqueles fundamentos ficaram, aqueles ensinamentos. Por isso que a Bíblia diz: ensina o adolescente assim, ensina o jovem, ensina o adulto, não, ensina a criança, fundamenta ela, dá direcionamento para ela, porque ainda quando ela tiver o quê? Velha, ela não vai se desviar. E aí eu fui doutrinado na Assembleia de Deus quando garoto, quando criança, na verdade, cresci. Hoje são 33 anos já no Evangelho, mas fundamentado na palavra. Nada me desvia do propósito que eu carrego. Fala para o irmão, diz assim: se você for cheio da palavra, perseverando na doutrina do teu pastor, nessa casa, nada vai te desviar do propósito. Sabe, irmão, nós estamos muito preocupados com o processo, mas o processo, sim, é necessário. Todavia, existe um propósito a ser alcançado. E o propósito dessa igreja é encontrar-se com quem, pastor Bruno? Com Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa. O nosso propósito é encontrar-se com Cristo. E essa igreja, a igreja primitiva aqui de Atos dos Apóstolos, é uma igreja comprometida com a palavra. Amém? Segunda coisa que aquela igreja evidenciava, era uma igreja comprometida com a oração. Fala para o irmão, a oração muda a situação. Por isso que eu digo, pastor Bruno, a gente vai orar, para daqui a pouco esse infiel entregar a vida dele para Jesus, em nome de Jesus. Sabe, quando a igreja ora, a igreja move o coração de Deus. Quando a igreja ora, e a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 7, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, fizer o quê? Orar. Fala para o irmão, quer mudar a situação na sua casa, quer mudar a situação na sua família, quer mudar a situação no seu trabalho, ore. Porque a oração é o caminho que move os céus ao teu favor, querido. Essa igreja primitiva era a igreja que orava, irmãos. Quantas pessoas têm o maior vigor para estar pregando? Eu digo lá na igreja que o maior ministério que é dado lá quando a pessoa chega é o ministério do balde, da bacia e da toalha. Bacia e toalha vai servir no staff, irmão. Voluntário, vai lá servir. Aprender, porque todo mundo quer o quê? Microfone. Todo mundo quer teclado, todo mundo quer bateria, todo mundo quer mesa de som. Ninguém quer orar. Fala para a pessoa do teu lado assim, ora que melhor, é só isso. Se você orar, teu casamento vai mudar. Se você orar, tua família vai mudar. Se você orar, aquele teu filho rebelde vai se voltar para Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei a sua terra. A igreja primitiva, ela orava. Fala para a pessoa do teu lado, irmão, você precisa investir mais tempo naquilo que é fundamental, a oração. Fala para a pessoa do teu lado, você precisa orar, irmão. Tem crente que não ora, irmão. É inadmissível um cristão que não ore. Como viver sem oração? Tem até uma música que diz que oração é alimento, né? Eu não sei cantar não, irmão. Eu desafio até bater no palmo, cantar não é comigo. Me dá um Mi maior, tem alguém que pode me dar um Mi maior? Aí o pastor fez isso. Quando o camarada deu um Mi maior, ele disse, não, é só porque eu gostava. Eu tinha curiosidade de saber como é que funciona esse negócio aí. Porque eu não sei nem para onde é que vai. Mi maior, Lá menor, não sei nada disso, irmão. Mas uma coisa eu sei, orar. A oração, irmão, muito pode, a oração de um justo, muito pode em seus efeitos. Às vezes a gente está demandando força, às vezes a gente está se desgastando, cria confusão, desentendimento, porque a gente não ora. Irmão, quando nós oramos, nós amolecemos os corações. Quando nós oramos, nós preparamos o ambiente. Então, quer mudar situações, comece a orar. A igreja primitiva, ela orava, ela investia tempo de oração. E você acha que Deus só responde a oração de grandes homens, como foi Elias? Não, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou, e os céus se fenderam. Ele orou, e a chuva caiu. Você está entendendo isso, irmão? Se você orar, pastor, eu estou contribuindo. Ore e contribui, porque maio vai estar coberto. Vai estar tudo fechado, vai estar climatizado.
Ora que Deus vai mudar a tua história no teu trabalho. Ora que Deus vai mudar a tua história na tua família. Ora que Deus vai mudar o teu casamento. Começa a orar, invista tempo de oração, irmão. Porque a igreja que ora é uma igreja forte. Eu creio que a igreja cristã em Recife é uma igreja que ora. Mas lhes faço uma pergunta: quanto do seu tempo você tem investido em oração? Muitos de nós nos acostumamos com habilidades. Saul, a tribo de Saul tinha habilidades com a funda. Então quem deveria ter derrubado o gigante? Saul? Fala para o irmão assim: não são tuas habilidades que vai derrubar gigante. É o tempo de relacionamento que você tem com Deus, através da oração, que vai fazê-los cair. Sabe, Davi, a tribo de Saul era a tribo de Benjamim, tinha habilidade com funda. Davi vai derrubar o gigante com aquilo que Saul tinha como habilidade, mas não usou. Porque não são as tuas habilidades e o teu conhecimento que vai te levar a viver as maravilhas de Deus do céu na terra. Não, não são, irmão. Mas é o teu tempo de intimidade com Ele. Tempo de intimidade com Deus é secreto, é oração. Vocês estão entendendo essa palavra? Amém? Está fazendo sentido para você? E se não tiver, problema é seu. Porque a palavra é para ser pregada, irmão. Então eu preciso investir tempo de oração, irmão. Porque a oração vai revelar quem eu sou no meu secreto, quem eu sou quando eu estou. A minha vida em secreto com Deus, oração, intimidade com Deus, vai revelar quem eu sou. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está. Agora eu pergunto: se você guardou a palavra de Deus no teu coração, e busca Ele em secreto e ora, e se reúne em oração, irmão, nós precisamos clamar por esse bairro, nós precisamos clamar por Recife. Recife tem que deixar de ser conhecida como a capital do frevo, irmão. Tem que ser conhecida como a capital que foi transformada por Jesus. E a igreja precisa deixar de ser omissa, a igreja precisa guerrear, mas não é com armas humanas, armas espirituais. E quais são as armas espirituais? A Bíblia diz que as nossas guerras, nós vencemos com armas espirituais. Ela é poderosa para destruir fortalezas, irmão. E se as fortalezas não estão caindo, é por quê, pastor? Porque nós não estamos fundamentados na palavra. Quando nós estamos investindo tempo, sabe, perseverando na doutrina dos apóstolos, em oração, eu estou me fortalecendo. Deixa eu te falar, irmão. Satanás, de longe, quando vê um cristão que tem intimidade com Deus, ele sai da frente, irmão. Porque você está revestido de autoridade. Você tem intimidade com Ele. E essa igreja era comprometida com oração. Repete comigo: nós, da ICR, nos comprometemos em estarmos juntos orando. Agora eu pergunto: se um orando move o coração de Deus, imagina a ICR dobrando os joelhos. Aleluia. É fogo do céu caindo nesse lugar, irmão. Então a igreja precisa investir tempo em oração. Uma outra coisa que essa igreja fazia, abre aí João, por favor, João 4, 24. Diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa igreja era comprometida com a adoração. E nós julgamos que a adoração é chegar e cantar louvores. Tem nada a ver, irmão. Eu adoro a Deus com as minhas atitudes. Eu adoro a Deus com a minha vida. Eu adoro a Deus com o meu comportamento. Eu adoro a Deus quando eu estou no meio das pessoas ímpias. Eu faço a diferença adorando a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está lá no Salmo 1. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Antes o seu prazer está onde? E nela faz o quê? Palavra, oração e testemunho, adoração. Adorar a Deus, irmão, não é simplesmente cantar. Adorar a Deus é testificar de quem você é. O que você era, o que você fazia, mas agora, se alguém está em Cristo, é o quê?
e as coisas velhas já. Então é inconcebível uma igreja que diz estar em Cristo e continuar com as práticas mundanas, com as coisas do passado. Porque esta igreja, a igreja primitiva, era uma igreja comprometida com a adoração ao Senhor. Eles eram um modelo, eram uma referência e até hoje permanece para nós. Adorar ao Senhor. Nós precisamos adorar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós precisamos levar a nossa casa a adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus testificando no nosso trabalho. Nós precisamos adorar a Deus testificando na faculdade. Tem muita gente vivendo com uma dualidade comportamental muito grande. Nós precisamos ser verdadeiros, irmão. Até porque um dia a máscara vai cair. Então você que não está, pastor, por isso que eu disse que eu não sei se eu volto, porque a gente solta o verbo. Entendeu? Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei que tipo de comportamento você está vivendo, mas deixa eu te falar. Jesus vem buscar a igreja comprometida com a adoração a Ele. Uma igreja que o adora onde quer que esteja. Porque muitas vezes nós, na igreja, vestimos a roupa de crente. Roupa de ver Deus e domingo vamos para a igreja. Todo mundo é crente. Não é verdade? Mas durante a semana, e dentro de casa? Talvez tenha maridos que digam, mas antes você ficasse na igreja, nem voltasse. Talvez tenha esposas que estejam dizendo, talvez seria melhor que você estivesse lá na igreja. Porque na igreja você é excelente, mas dentro de casa você é um capeta. É? Filhos que não obedecem aos seus pais, Deus não vai te honrar, querido. Primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, irmão. Então quando eu honro a Deus, eu estou adorando ao Senhor. E essa adoração ela não pode ser só do lugar, ela não pode ser circunstancial. Essa adoração precisa ser contínua, amém? Repete comigo, a adoração ao Senhor precisa ser contínua. Os teus amigos precisam ver que a tua vida, as tuas atitudes adoram a Deus. Celebram o Senhor. Por isso que essa igreja ela se multiplicava, porque era uma igreja comprometida com a adoração. Era uma igreja que não adorava apenas de lábios, como o Senhor cita lá em Isaías, dizendo, eu estou cansado das vossas reuniões solenes, eu não suporto mais os vossos cultos, as vossas ofertas, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está distante. Aqui não. Deus tinha o coração da igreja. Eu lhes faço uma pergunta, será que Deus tem o seu coração? Será que você é um adorador? Será que você tem adorado a Deus dia e noite e dia? Será que você tem testificado de quem você é? Do quanto Cristo mudou a sua história? Nós precisamos nos tornar, a cada dia, verdadeiros adoradores. Uma outra característica dessa igreja, Atos dos Apóstolos, por favor, 2, é o texto que nós lemos como principal. 2:45, por favor, abra aí. Pastor Bruno, eu estou encerrando, faltam 5 horas só. Fica tranquilo. Amém? O pessoal disse pouco amém, então o resto vai embora. Jesus. Eu sonho, igreja, de verdade. Com o tempo, acho que é lá em Angola, Bruno. Bruno, você esteve em Angola? É lá, foi Angola, não, foi na África, alguma região. Moçambique. Eles passam um bom tempo só no momento do ofertório, né? Bom tempo lá, adorando a Deus, estão nem aí, irmão. Passou o carnaval, eu estava com minha esposa, e as pessoas na quarta-feira ainda. Essas pessoas não vai parar não vai trabalhar amanhã não. Mas eles investem em tudo, sabe? Eles se doam. Eu lembro-me quando eu era garoto, eu estava na rua, atrás de um trio elétrico, pulando carnaval, eu e minha irmã, 5 horas da manhã, irmão. E eu não estava cansado e eu queria mais. Hoje, nós que somos igreja, qualquer horinha a mais que se passa, bate o cansaço, uma fadiga, uma reclamação, uma murmuração, uma insatisfação. Sabe por quê? Isso é o retrato da nossa falta de tempo de intimidade com Deus no nosso secreto. Porque quando nós temos intimidade com Deus no nosso secreto, nós desejamos mais a presença dEle. Nós queremos mais estar perto dEle, ouvir a sua voz.
Nós ansiamos, assim como a costa anseia por água, nós ansiamos a sua presença. Atos 2,45 diz o quê? E vendiam o quê? As suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar ou mistério. Ou seja, essa igreja tinha uma outra qualidade. Essa igreja era comprometida com a comunhão. Chegamos no culto, louvamos a Deus, já programamos talvez alguns daqui, depois vai lá para o McDonald's. Estou fazendo propaganda não, tá, irmão? Burger King, porque jovem gosta disso, né? Talvez alguns possam ir para o Camarada Camarão, ou comer o cachorro quente de seu Zé ali também, não sei. Mas a questão é, irmãos, que nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós só nos importamos com as nossas necessidades. É minha casa, a minha roupa, a minha comida. Barriga vazia, como é que se diz no nordestino? Meu pirão primeiro. Eu estou preocupado com as minhas necessidades, a ponto de passar por cima do meu irmão, desfazer dele, sem me importar. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou assim: e saberão que vocês são os meus discípulos, quando o quê? Vos amardes uns aos outros. Isso tem a ver com se importar. Essa igreja era comprometida com a comunhão, ela se importava um com o outro. Sabe, irmãos, eu compro um móvel novo para minha casa, e como é que está a casa do meu irmão? Hoje eu fiz já 2 refeições. Será que meu irmão fez alguma? Como é que está a casa dele? Como é que está a vida dele? Será que ele não está precisando de uma ajuda? Porque a igreja, irmão, ela foi instituída também para isso, para o social. E essa igreja primitiva, ela era comprometida com a comunhão de irmãos. Somos todos, cantamos aqui, somos corpos que assim bem ajustados, não é isso? É lindo cantar. Fala para a pessoa, é lindo cantar. Melhor ainda é viver, irmão. Liga para o teu irmão durante a semana, e aí, irmão? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Posso ser canal de bênção? Mas, pastor, eu ajudei uma pessoa e ela foi ingrata. Problema dela, quem perdeu foi ela. Mas aquilo que veio nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Irmão, quando eu ponho a mão na água para abençoar, para molhar alguém, qual é a primeira pessoa a ser molhada? Você entendeu? Quando você estende as mãos para abençoar a vida de alguém, é porque Deus já te abençoou, irmão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala para o irmão, você é um abençoado, irmão. Começa a semear, começa a liberar sementes na vida do outro, começa a multiplicar a semente, começa a abençoar o outro. Irmão, deixa eu te falar, eu fui relator do Conselho Fiscal da igreja que eu fazia parte, quase 18 anos. Agora, pasmem, relator do Conselho Fiscal, não sei se vocês sabem o que é que ele faz. Ele fiscaliza e dá o parecer para a igreja. Eu fui da igreja batista, ali do Bongi. E nós dávamos o parecer do caixa financeiro e fazíamos todo o planejamento financeiro para o ano da igreja. E eu era infiel. Para dar uma oferta, irmão, era a maior dificuldade. Mas eu era relator do Conselho Fiscal. O pastor nunca me cobrou. Belo dia, eu trabalhava no banco, fui demitido do banco, fui me envolver em missões, fomos lá para o sertão de Pernambuco, eu, minha esposa e meu filho. Naquela época eu tinha recebido 17 mil reais de indenização, e lá no ministério, dentro do mato, Deus falou comigo. Então eu precisava separar o que era de Deus, a porção do Senhor. Fala para o irmão, semente é para semear. Pão é para comer. Então não coma a semente, senão você não vai ter pão. Porque tem gente comendo a semente, não tem fruto. E aí Deus falou comigo: volte, entregue a semente. Irmãos, e eu voltei. Era tipo assim, R$1.700 o dízimo. Só que eu só estava com 2.400, aproximadamente isso aí. E se eu desse 2.400, com R$1.700, era o dízimo de 1.700, com 2.400 ia ficar quanto? Ia ficar com R$700. Agora eu pergunto, desempregado, sem casa para morar, perdemos tudo. Você sabe o que é tudo, perder tudo? Nós perdemos tudo. Não tínhamos nada. E aí, na reunião dos diáconos, estava lá o pastor e nós entramos. Eu disse: pastor,
me permite, ele permitiu, eu entrei, eu estou aqui para entregar o dízimo, e eu quero fazer isso de forma pública, porque eu quero quebrar esse espírito de avareza, de engano, que pairava sobre a minha casa. Eu estou entregando aqui o dízimo à igreja, R$1.700, pastor. Está me restando aqui R$700. Agora imaginem você, sem casa, sem móvel, tinha nada, não tinha mais nada. E o pastor falou assim, e aí? Como é que vai ser? O que é que você vai fazer? Como é que você vai enfrentar as coisas? Como é que você vai sustentar a sua família? É como se o pastor estivesse dizendo assim, não entregue não. Deus lhe compreende. Fala para o irmão assim, comunhão com Deus. Quando você é fiel no pouco, Deus te transiciona, meu irmão. Fala para a pessoa do teu lado, Deus quer transicionar você. O problema é que suas mãos estão retidas. Você precisa estender as suas mãos para abençoar e semear na vida do outro. E aí nós entregamos, e o pastor perguntou como é que vai ser. Eu dei a mesma resposta que Abraão deu para Isaac. Papai, está aqui o cutelo, o machado, ali está tudo prontinho para o sacrifício. Cadê o cordeiro? Eu respondi, Deus proverá. Foi a resposta que eu dei para o pastor, Deus proverá. E daquele tempo, daquele dia em diante, irmão, minha vida ela foi passando por diversas mudanças, transformações. E eu comecei a abençoar pessoas. Irmão, eu estacionava o carro, vinha um flanelinha, eu não suporto esse cara aqui. Esse cara não é nem oficializado, para que eu vou dar dinheiro para ele? Não é assim, né, que a gente faz. Por que eu vou dar dinheiro para esse cara? Ele nem olhou o carro, e tem uns que ficam olhando de longe. Mas na hora que você vai sair, o cara encosta perto de você, não é assim? Eu vou dar dinheiro a esse cara que ele nem me recebeu aqui quando eu estava chegando. Não é assim? Aí Deus começou a me fazer mudar. Porque Deus estava dizendo assim para mim, eu estou te dando para tu abençoar. Se você retiver, você deixa de receber. Você está entendendo? Deus quer que você abençoe seu irmão. Abençoe a casa dele, para que haja mantimento na casa dele. Sabe, nós precisamos estar comprometidos com esse tipo de comunhão, irmão, de abençoar. E de lá para cá, deixa eu falar uma coisa para vocês, não falo isso com vaidade nem com arrogância, irmão. Eu não tinha nenhuma casa para morar. Nenhuma. Hoje nós temos 6. Tá? Eu não sabia, eu só andava de Gol, grande ônibus lotado. Não estou falando sobre teologia da prosperidade, não, me entendam, irmão. É quando eu transicionei, quando eu entendi que eu precisava abençoar, sabe? E aí, Deus começou a me levar a lugares. Eu nunca tinha ido, irmão, nunca pensei que um dia eu ia pisar em outro país. Deus já me levou a diversos. Você está entendendo? Porque eu entendi que eu adoro ao Senhor, irmão. Uma coisa que Deus me fez foi entender que quando eu abençoo outro, a primeira pessoa que está sendo abençoada é quem? Sou eu mesmo. Se Deus me deu a condição de abençoar, Deus vai me dar mais. Então eu aprendi a não reter, eu aprendi a abençoar. As campanhas lá na nossa igreja, quando começam, quem encabeça sou eu. Porque eu tenho prazer em abençoar. Eu procuro fazer o melhor, porque eu vejo que esta igreja era uma igreja comprometida na comunhão. Elas participavam em abençoar o irmão. Você já perguntou para o seu irmão como é que ele está? O que é que ele está precisando? O que é que você pode ser útil? É quando o ministério começa a vir para tocar e está dizendo assim, irmão, pastor, acabou só seu tempo, a sua hora. Eu estou aqui cronometrando, viu? Pastor Bruno, está cronometrado, viu? Lá na igreja eu não uso não, porque lá eu sou o pastor mesmo, então quem manda sou eu, acabou. Então, queridos, nós precisamos entender que essa igreja, ela crescia, ela se multiplicava, porque era uma igreja generosa, era uma igreja que abençoava a outra pessoa, amém? Fala para o irmão do teu lado assim, a partir de hoje, é marido e mulher aí, né? Vai abençoar ela, viu? Glória a Deus. Eu vou te abençoar, eu vou semear na tua vida, porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então essa igreja era uma igreja que crescia, porque era uma igreja que cooperava. Estou terminando, irmãos. Hebreus 11:6, por favor. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei o que é que tem igreja para começar em garagem, irmão.
Bruno, pastor Bruno, a nossa igreja começou numa garagem também. Emprestada ainda. Não era nem nossa garagem, era emprestada. Começamos numa garagem, depois fomos para uma salinha que nos emprestaram. Fomos para um outro espaço. Irmão, eu sempre vivi pela fé. Eu nunca dependi, sabe, de dizer, vai chegar o dinheiro porque o irmão é rico, porque o irmão tem tal posição. Não, eu sempre me movimentei na igreja porque eu acredito naquilo que Deus tem para a família frutificando. E eu quero dizer, eu acredito no que Deus tem para a ICR, irmão. Sabe, não são pessoas que possuem muito que vai fazer essa igreja alavancar, mas é o conjunto de poucos que vai fazer a igreja se tornar muito. São todos vocês contribuindo, é um pouco de cada um, é uma semente de cada um, é a fé de cada um, é a oração de cada um, é o participar de cada um, que vai fazer, e é o que Deus está fazendo nesse lugar. Olhem, contemplem. Um dia era um prédio alugado. O que é que vocês estão vendo? Simplesmente um teto branco e paredes não rebocadas? Eu não vejo isso, eu vejo um lugar de acolhimento, de transformação. Eu vejo um lugar totalmente lindo, bonito, para celebrar o Senhor, receber novas pessoas que vão ter novos começos em Deus. Um lugar de recomeçar, um lugar de reencontro. E você é participante, irmão. Pastor, mas o dinheiro está pouco. Deixa eu te falar, pastor Bruno, pega isso aí. Deus é o dono da prata e do ouro. E Ele não vai te deixar ser envergonhado. Ele começou, Ele vai prover. Sabe, igreja, quando nós nos movemos pela fé, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu dependo de você. Às vezes você quer fazer um concurso público baseado no nível de conhecimento que você adquiriu. Lá na igreja tem um rapaz que ele cursou direito, se formou, mas ele não tinha a OAB. Ele é muito inteligente, o cara é muito inteligente mesmo. E agora ele foi fazer a OAB, passou na primeira etapa e na segunda etapa ele fez a prova e disse, pastor, a prova foi muito ruim. Parece que minha cabeça ela apagou, pastor. E eu falei para ele, você crê no impossível? Você crê num Deus que muda situações? Você vai colocar essa sua OAB a serviço do Senhor? Sim, pastor. E aí quando dia 16 saiu o resultado. E um amigo liga para ele e diz, você já viu lá o resultado? Ele disse, eu não quero nem ver. E o amigo falou, mas o seu nome está lá, você foi aprovado. Fala para o irmão assim, você tem que andar pela fé, querido. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus multiplicava essa igreja, porque era uma igreja que se movia pela fé. Era uma igreja que dependia de Deus plenamente. Era uma igreja que confiava no Senhor. E a Bíblia diz aqui nesse texto de Hebreus que Deus ele é galardoador. O que é galardoador? Deus é recompensador. Deus gosta de abençoar, irmãos. Sabe, quando nós nos movemos pela fé, Deus abre a janela dos céus e derrama bênçãos incontáveis, irmão. A questão é que essa igreja, ela se movia pela fé. Não havia falta entre eles. Havia provisão. Havia milagre de Deus sobre aquele lugar. Então a igreja também se movia pela fé. Você pode se colocar de pé. Essa igreja era uma igreja que desfrutava de um crescimento espiritual e numérico. Não era uma igreja que crescia só de forma quantitativa, não era só a quantidade de membros, mas era uma igreja que crescia também de forma espiritual, porque elas estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos. Pastor Bruno, continue dando alimento a essa casa, continue ensinando a palavra, continue pregando a tempo e a fora de tempo. Não deixe que o coração se corrompa, não deixe que o coração venha assim, vai descer. Pelo contrário, cada vez que Deus te elevar, dobre mais os seus joelhos. E Deus certamente honrará o teu ministério como tem feito. Começou debaixo de muita lágrima, semeando e chorando, mas os molhos estão ficando cheios, vocês estão se enchendo.
E como eu falei a princípio, pode se preparar. Porque quando você terminar, já não vai caber. Porque você é uma igreja, sabe, fundamentada na igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que prega a palavra. Uma igreja que não dá palha, uma igreja que dá a palavra. Uma igreja que ensina acerca da comunhão, uma igreja que ensina acerca da fé. Uma igreja que ensina, sabe, a caminhar debaixo de uma vida de intimidade com Deus, para viver milagres neste lugar. Essa igreja, Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não pare, não desista. Eu sei que não é fácil, porque eu estou à frente também. Mas Deus que começou a boa obra vai suprir. Eu não vou dizer que Deus vai fazer, Bruno. Não. Deus já fez. A questão é um tempo chamado processo para acessar o que Deus já fez. Já está disponível para essa casa. Deus está acrescentando. Deus está abençoando esta casa. Tenha senso de pertencimento, irmão. Se envolva. Procure o pastor ao longo da semana. Pastor, eu quero colocar um tijolo no lugar. Eu quero virar um traço de massa. Pastor, eu quero limpar, eu quero varrer, eu quero ajudar. Não importa a posição que eu ocupe na vida secular. Ah, irmãos, eu não suportava limpar banheiro, Bruno, desde garoto. Minha mãe me colocava para lavar os banheiros. Era Deus tratando já desde criança. A gente começa o ministério na igreja, irmão. Eu tinha que fazer o quê? Lavar banheiro, irmão. Meu Deus. Mas Deus começou a boa obra e Deus está completando. Importante é que nós estamos caminhando e vivendo e fazendo para o Senhor. E Deus vai galardoar esse ministério. Deus vai presentear a ICR com um crescimento não só quantitativo, mas espiritual, porque é uma igreja que se move debaixo de fundamento. Pastor Bruno, vem para cá. Eu queria que vocês estendessem as mãos para o pastor Bruno. Cadê Luciano? Vem cá, Luciano. Não se esconda não. Até porque, pastor, ninguém faz nada sozinho. Aleluia. Eu sei, Bruno, que tudo que você tem feito aqui, com muito afinco, com muita dedicação, muito apreço. Mas quem conhece as lágrimas é a Luciene. As dores. A igreja nem percebe muitas vezes. Às vezes o sorriso aberto, a igreja acha que está tudo bem. Mas só ela sabe das lágrimas. O que seria do pastor Bruno sem Luciene? Tu seria um fracassado, cara. Mas Deus te ama tanto que te deu uma esposa. Deus te deu uma joia. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus deu muitos filhos. Vai dar muito mais. O coração de vocês a cada dia se alegre no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Quando o inimigo lançar uma flecha para querer parar, lembra desse povo. Lembra de onde vocês vieram, de onde Deus tirou vocês. Lembra o quanto Deus está fazendo vocês transicionarem, o quanto Deus está levando vocês a lugares altos. Que a bênção de Deus permaneça sobre a vida de vocês, como um anjo da igreja, como pastor dessa casa. Você, Luciano, como ajudadora, como auxiliadora. Talvez muitos não vejam o teu trabalho, mas Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Não pare, não desista. Tratem bem a mulher do pastor, que tem um nome, né? Tem um nome, Luciene. Tratem ela com carinho. Tratem com amor, cuidem da Luciene, porque uma vez ela fortalecida, ela fortalece o profeta, o anjo da casa. Cuidem do pastor, amem, honrem, se importem com ele, levem ele para almoçar. Vai, pastor Bruno.
Paga uma janta para ele. Irmãos, quando eu fazia parte da igreja ali na Ibiribeira, eu lembro que o pastor gostava muito de comer cérebro de boi, língua. É sério. Não gosto não, irmão. Eu estou só falando aqui, mas não gosto não. Mas ele gostava, e o que é que eu fazia? Eu acordava cedinho e eu ia num lugar onde o cara tirava aquela coisa fresquinha. E eu dizia: eu quero o melhor. O melhor. E eu levava para o pastor. Alguns me chamavam de babão, Bruno. Olha para ele. Não, é só o princípio da honra, irmão. O Senhor diz: eu honro os que me honram. Então, hoje a igreja cristã em Recife completa 11 anos. Vocês estão de parabéns. Que Deus continue abençoando a casa de vocês, trazendo provisão sobre a casa de vocês. Que Deus continue, essa chama no coração de vocês continue sempre alta, muito alta mesmo, até tocar os céus. Que o Senhor traga homens e mulheres valentes para vos ajudar nesse ministério. Pois saiba que aqui é só o começo de muitas portas que o Senhor ainda vai confiar a vocês. Eu quero nessa noite agradecer a Deus pela vida do pastor Bruno, pela vida da irmã Luciene. Nós celebramos a vida do pastor Bruno e agora nós queremos celebrar a vida da irmã Luciene. Então você pode aplaudir o Senhor pela vida da irmã Luciene. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe vocês. Pastor Bruno, esse casal que eu tanto amo, de verdade. Deus continue abençoando vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês. E eu digo: eis-me aqui, sou apenas servo e nada mais. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela sua paciência. Espero que você tenha guardado no seu coração as características da igreja primitiva. Que você seja hoje, num mundo tão difícil e tantos desafios, continue sendo essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Agradeço a Deus também pela vida de Jonatas. Nós já oramos por ele no início, mas vamos encerrar agora esse sermão também dele com a oração por ele. Vamos orar pela vida de Jonatas também. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa palavra ministrada e pela vida desse teu servo que nos trouxe a tua palavra. Que nós possamos ser a igreja de Atos 2, Senhor. A igreja que não abre mão de pregar o teu evangelho, está firme na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e que nós possamos viver somente o que o Senhor nos chamou para viver. Nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma canção que eu gostaria de cantar hoje, mas cadê Vitor Jambo? E nós vamos fazer as ordenações agora e o recebimento. Você pode sentar e depois que eu fizer, nós vamos cantar essa canção. Eu gostaria de acordo com o que foi eleito no domingo, dia 9 de março de 2025, está sendo gravado, né? Nós passamos por um processo de eleição aqui, e a igreja, por maioria dos votos, elegeu para o ministério do pastorado auxiliar da Igreja Cristã em Recife, o pastor reverendíssimo Giovanni Oliveira. Pode vir para cá, meu irmão. Uma salva de palmas para esse irmão que vai estar servindo. Pode subir aqui, Giovanni. Está vendo a elasticidade dele? É boa. Então não haverá ordenação. Giovanni já é ordenado, mas está sendo oficialmente, solenemente recebido no presbitério nesse momento e no pastorado auxiliar, ministro da palavra auxiliar e também presbítero docente da igreja junto comigo. Queria que ele deixasse uma saudação para a igreja. O irmão está com a oportunidade, viu? Mais uma vez eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, é com muita alegria e encarando uma responsabilidade muito grande, peso da responsabilidade, né, em cima de mim,
mas é com muita alegria que eu estou aqui junto com o pastor Bruno, junto com vocês, há mais ou menos 3 anos já, né? Um pouco mais, né? E é um privilégio muito grande poder participar agora ativamente da liderança da igreja, e eu espero em Deus fazer um trabalho que agrade primeiramente a Deus e agrade os irmãos, agrade a igreja. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui com vocês e uma alegria muito grande no meu coração. Minha família quase toda está aqui. A minha esposa está ali, eu queria que ela ficasse em pé, por favor. A irmã Cristina, minha amada esposa. Os nossos filhos, o Kellyson, que está aqui, e a Cibele. Meu genro querido Felipe, minha nora querida Poliana, nossos netinhos Levi e Orhan e nossa netinha Fernanda. Só está faltando o Giovanni Júnior e a Luane. Mas estamos orando e Deus vai trazê-los. Eu creio. É por fé, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Estamos aqui para somar e fazer a obra de Deus juntos. Obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Como falei, o Giovanni não vai ser ordenado, porque ele já é ordenado ao ministério pastoral, mas está sendo hoje oficialmente colocado na nossa igreja como pastor também da ICE, ok? Então já vai ficar aqui em cima para compor a ordenação ao presbiterato. Gostaria de chamar o presbítero Leonardo, o presbítero Jordão, que estão aqui conosco, que já vão também compor aqui essa mesa. Esses irmãos têm servido aqui há 2, 4 anos conosco, também no presbitério. E estarão saindo 2 anos de descanso. E nós estamos orando pela vida deles também. Oro pela vida de Léo, oro pela vida de Jordão. Esses irmãos têm servido seriamente a essa igreja com muito amor e carinho. Têm aguentado a minha pessoa muito, têm suportado o pastor dessa igreja e tem me ajudado muitas vezes. Então, ore pelas vidas deles, pela família, pelos filhos. E esses irmãos continuam na nossa igreja, continuarão aqui à sua disposição, estarão nos pequenos grupos. Léo é líder de um pequeno grupo, Jordão dá o apoio no pequeno grupo de Coqueiral. Jordão ainda continua como secretário na diretoria da igreja. Mas esses irmãos estarão à sua disposição ainda. Não é porque eles não tomam mais a decisão nas coisas da igreja, como presbíteros, regentes, que eles não estão ainda à sua disposição para aconselhar, para você ouvir uma palavra deles. Estão à sua disposição, não é isso, meus irmãos? Então Deus abençoe. Alguns domingos atrás os irmãos já falaram, né, sobre o seu ministério, e a gente agradece pela vida deles, ok? Bom, nossa igreja, assim como a igreja presbiteriana, nós temos hoje o modelo do sistema representativo de governo. Nós ordenamos homens biblicamente qualificados de acordo com a palavra de Deus. Esses homens servem no ministério do ensino da palavra, do governo e também da administração da igreja local. No ministério da palavra, aqueles que estudam teologia ou que têm um notável saber são pregadores do evangelho, ministros da palavra ou pastores. Chamamos também de presbíteros docentes, responsáveis pelo ensino no ministério local da igreja. A igreja local aqui tem a mim como presbítero docente. Agora nós temos também o nosso irmão Giovanni como presbítero docente. E aí nós compomos o ministério pastoral da igreja agora, né? Como presbíteros docentes. Mas também do outro lado, ainda baseado na palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 5, diz que aqueles que governam bem são dignos de dupla honra, e principalmente aqueles que se esmeram no ensino da palavra. E aí nós entendemos que dentro do governo da igreja, aqueles que governam bem, também tem aqueles que ensinam e governam bem. E os que ensinam, então esses são os presbíteros docentes. Mas temos aqueles que governam, aqueles que são presbíteros regentes. Então os presbíteros regentes da igreja, hoje nós tínhamos 2, nós teremos um presbítero regente e 2 docentes. Então sempre foi um docente, 2 regentes. Agora vai mudar nos próximos 2 anos. Serão 2 docentes e um regente. E também
por maioria dos votos, foi eleito pela congregação aqui, pela igreja, o nosso irmão Márcio Henrique Bezerra, que vai vir aqui na frente, será ordenado ao ministério de presbítero regente da igreja, né? Na igreja cristã em Recife, nós cremos que o pastorado da igreja, ele é colegiado, ele acontece no apacentamento dos presbíteros. Por mais que chamamos os presbíteros docentes de pastores, isso não quer dizer que os presbíteros da igreja não sejam pastores, não sejam apacentadores. Então, de alguma forma, Márcio irá nos ajudar no apacentamento da ICR, na área administrativa, na área governamental, na área financeira, na área estratégica, na área, né, administrativa, e isso é muito importante, que a igreja entenda que o ministério desse homem será focado nesta área, né? Não que ele não possa sentar com você, te dar uma palavra, te aconselhar sobre a criação dos seus filhos, sobre o seu casamento, orar com você. Ele já teve uma boa experiência no Ministério de Casais, né? Onde ele deu uma palavra lá e o pessoal ligou para mim e disse: rapaz, Márcio e Vanessa trouxeram uma palavra abençoada no Ministério lá de Casais, lá teve uma reunião deles. Mas nosso irmão vai estar focado no presbitério regente, amém? Nós vamos orar. Vou pedir o pastor Rafael também, que está aqui conosco, pastor da Igreja Cristã Redenção em Olinda, nosso amado pastor, nosso irmão que está servindo com Anne, seus filhos, a igreja lá em Olinda, a Igreja Cristã Redenção em Olinda. Então, os presbíteros dessa igreja estão aqui, o pastor Jonatas também pode vir, né? E vou chamar também outro presbítero que está aqui com a gente, que é o presbítero Marcos André, que é o pai de Marcos Pablo. Então, se você tem alguma queixa de Marcos Pablo, presbítero Marcos André, por favor, venha aqui orar, para que todo mundo lhe veja. E se alguém tem uma queixa sobre seu filho, já sabe onde vai falar. Que eu não aguento mais, tá? Eu não aguento mais. Tem que ser com o senhor, tá? Pode subir aqui, meu irmão. Então, esses homens que estão aqui, todos são presbíteros, né? E todos são líderes. E nós vamos orar, vamos ordenar Massinho ao presbitério regente dessa igreja. Vou pedir para que Márcio fique de joelho, não aqui atrás da mesa, que ninguém lhe veja, né? Mas aqui, vou chamar o pastor Giovanni aqui. Os irmãos vão impor as mãos. A palavra de Deus diz que nós temos que impor as mãos. A ordenação é feita por separação pública e ordenação, imposição de mãos do presbitério. Então, a igreja também, por favor, impõe as suas mãos para cá, como você faz pelas crianças. E também nós vamos impor as nossas mãos na vida de Massinho. E eu quero, depois de Massinho, chamar a família dele para a gente orar, tá bom? Vamos orar, irmãos, consagrando a vida desse irmão ao ministério presbiteral. Senhor amado, querido Deus, colocamos, Senhor, diante desta igreja local, deste povo reunido, a vida do nosso irmão Márcio Henrique. Colocamos, Senhor, o seu ministério, os seus dons e talentos diante do Senhor. Márcio tem servido a esta igreja fielmente, tem colocado prioridade no teu reino, e é visível a todos o seu chamado para a administração e governo dessa igreja. Tem sido fiel, tem sido honroso, tem sido manso, tem sido hospitaleiro, tem sido tudo aquilo que a tua palavra tem separado para um homem, Senhor. Então, Senhor, nós ordenamos, consagramos e colocamos diante do Senhor a vida deste homem, e por imposição de mãos deste presbitério, composto por servos de diferentes denominações, mas de uma só igreja, o teu povo, ordenamos a vida deste irmão ao presbitério, que ele te sirva com amor, que assim como o pastor Jonas, como muito bem falou, quanto mais alto o Senhor o levar, que mais de joelhos ele esteja, que ele se consagre a ti, que ele busque a ti, que ele saiba que a partir deste momento, Senhor, ele irá ser testado
muito mais pelo inimigo da sua fé, ele e sua família, mas que eles possam olhar para Ti, esperar em Ti e confiar em Ti. Que Márcio possa cumprir o seu ministério cabalmente, servir esta igreja enquanto o Senhor o chamar. Assim nós oramos e o ordenamos ao presbiterato, em nome de Jesus. E a igreja diz: recebam o presbítero Márcio Henrique Bezerra, em lágrimas, chorando. Aí, seu presbitério, seja uma bênção, meu irmão. O Senhor te abençoe. Amém. Amém. Agora o homem é brabo. Vou pedir que depois que ele saúde os seus pares presbíteros como ele também possa fazer aquilo que ele não gosta de fazer, que é dar uma saudação também, agora não mais como Massinho, nem como nosso tesoureiro apenas, mas como presbítero da igreja. A paz, igreja. Como o pastor Bruno falou, eu não sou muito adepto a pegar o microfone aqui na frente. Então, mas é um momento muito especial para mim. Agradeço a Deus primeiramente e gostaria muito de honrar minha mãe que está ali desde adolescente. Eu não era cristão e minha mãe não poupou os joelhos para orar. E hoje eu faço parte da comunidade, posso ajudar como eu posso e eu devo estudar ela. Minha esposa, que está sempre me apoiando. Agradeço a Deus e vou me dedicar inteiramente à obra e ajudar no que for possível a todos os irmãos e ao pastor Bruno, que eu também considero um amigo, uma pessoa que eu aprendi a amar o Evangelho. Foi por causa dele. Amém. Muito obrigado. Agradeço meu pai também. Não posso esquecer também que é um exemplo para mim em todas as áreas. É isso aí. Pode contar comigo. Amém. Vamos trazer aqui a família de Márcio toda, seus pais, filhos, enteado, para que possamos orar pela família. Essa igreja é uma igreja cristã em Recife, é a igreja de Cristo para a sua família. Vamos orar por essa família. Cuidado aí ao subir essa escada, irmã. Cuidado aí, irmã Lindalva. Nós acreditamos que o ministério do presbítero, quanto esta mulher orou, Ela só orou para o filho ser crente, aí o filho virou presbítero. Quer falar? Muito emocionada. Deus me fez uma promessa no início de 2000, que Ele não iria me levar, enquanto que todos da minha família Ele trouxesse para a casa do Senhor. E hoje está sendo uma promessa que o Senhor me prometeu, né? Que o Senhor falou que os meus filhos, eles iriam servir ao Senhor no ministério. A minha filha foi ordenada e agora o meu filho, falta só uma. Mas pela fé, eles já estão ordenados, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Fica aí perto do seu Marcos ali. Vamos orar, irmãos, pela vida desses irmãos. Estenda sua mão para cá e vamos orar pela vida deles. Senhor, nós oramos pela vida de Marcos, de Lindalva, de Miguel Lucas, de Gueguel, que não está aqui, de Vanessinha, de Lelê e do presbítero Márcio. Que esta família, Senhor, continue te servindo no teu altar. E saiba que o ministério de um homem depende tanto da sua família, da compreensão da esposa, dos seus pais, porque o ministério presbiteral é um chamado não só para ele, mas para toda a sua casa. Então, Senhor, abençoe
Nós abençoamos esta família Bezerra. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia seja sobre a vida deles. Renova, Senhor, as forças dessa família e faça com que eles olhem para ti, somente para ti e nada mais além de ti. Em nome de Jesus, a igreja diz: Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe. Pode descer lá, Márcio fica aqui. Eu agradeço a Deus. Eu fico muito feliz de ter vocês nesta igreja. Amém, irmãos? Amados, a nossa igreja, ela quer expandir, ela quer crescer, não somente aqui, né, fisicamente, mas estamos vendo frentes. Deus tem nos chamado, né, em Jaboatão, em Carpina, em Caruaru, em Gravatá, outros lugares que Deus tem colocado pequenos grupos da igreja cristã em Recife. Essa igreja, ela começou e no nosso culto de entrega para o cursilho masculino, eu vou contar por que a igreja cristã em Recife. A igreja cristã em Recife, ela só existe porque eu fui jogado dentro de um cursilho. Se eu não tivesse sido jogado dentro de um cursilho há muitos anos atrás por Alexandre Ximenes, você não estava aqui. Afogados, Olinda não estava aqui, porque eu tinha ido embora. Eu estaria nos Estados Unidos hoje, pastoreando a igreja lá. Você não estava aqui, nem você, e adivinha, nem vocês, porque eu teria ido embora antes de começar qualquer coisa que Deus tenha feito. Então o cursilho, ele me ajudou a encontrar amigos, a começar igrejas, fortalecer outras, ter pastores caminhando comigo, amigos. Então Deus tem usado o ministério de cursilho. E se você é homem, está aqui hoje, você deve ir para o nosso cursilho dia 22 a 25 de maio. 22 a 25 de maio. Tá aí, Márcio é fruto do cursilho. Na verdade, o que eu tenho feito no Brasil é fruto do cursilho, porque se não fosse o cursilho eu teria ido embora. Eu estava pronto para ir embora. Foi o cursilho que me deu gás para dizer: fique em Recife, trabalhe em Recife. E a palavra na minha cabeça era: mas Senhor, o profeta não tem honra na sua terra. Eu nasci em Recife, cresci em Recife, vivi em Recife. Eu estudei aqui na frente no Colégio Independência, cresci aqui do lado, aqui perto aqui desse atacadão. Na minha cabeça eu tinha que sair de Recife para poder o meu ministério frutificar. E foi no cursilho que Deus disse: ei, tem algo para você fazer a partir de Recife. Então hoje, relacionamentos que nós temos com Olinda, com Afogados, a igreja cristã, Igreja de Cristo em Abreu e Lima, o grupo que está começando em Carpina. Carpina está empolgado. Fui fazer estudos bíblicos no ano passado lá em Gravatá e Caruaru. Então Deus tem chamado para conversar e tantas outras coisas. Então, para expandir a igreja, precisamos evangelizar. E o evangelismo a igreja faz, mas Deus separa homens na igreja para serem esses desbravadores, para levarem a palavra de maneira ativa, como um dom. E nesta igreja hoje nós estamos plantando uma outra igreja que também não existiria como igreja cristã em Aldeia se eu não tivesse feito meu cursilho, porque foi o meu cursilho que fez eu ficar. A igreja cristã em Aldeia está com o nosso irmão Gabriel lá à frente, e que hoje será ordenado ao ministério de evangelista, que é um passo para o ministério pastoral muito importante. Também nesta igreja, desde o início, teve um homem que estava sangrando e suando comigo, e já serviu conosco no presbitério,
Mas hoje o que Deus tem colocado no meu coração, para a vida dele, pela sua família, por todo o sofrimento que ele já passou na vida, e por todo o calo que ele já recebeu nos pés, nas mãos, na alma e na consciência, pelo trabalho prestado nessa igreja, eu tenho compreendido que Jefferson Carvalho, Deus está preparando ele para o ministério efetivo de levar e de ampliar a igreja. Então orem, e Jefferson será um outro nome que será colocado hoje como evangelista nesta igreja, para servir a ICR, mas pela ICR expandir esta palavra que estamos pregando aqui. E um terceiro nome que tem feito um bom trabalho já, assim como os outros também fizeram bons trabalhos, e que tem se desenvolvido nesta igreja, e que tem sido fruto do ministério pastoral desta igreja, na vida dele. Encontramos ele em um momento difícil da sua vida, e ele está aqui, e Deus tem abençoado, ele tem crescido. Todos estão no seminário teológico, todos estão se preparando. O terceiro nome é Marcos Pablo, que tem feito um bom trabalho, e creio que Marcos também tem feito um excelente serviço aqui nessa igreja, que hoje é um diácono, será colocado como evangelista. O que muda? O que muda é que o presbitério começa a olhar para eles como homens de trabalho efetivo, não mais só como um irmão que está à frente de um grupo, mas alguém que pode fazer mais do que liderar um grupo. Alguém pode plantar uma igreja, alguém que pode começar um trabalho, alguém que pode efetivamente alargar as tendas do povo de Deus chamado ICR. Amém? Então vamos chamar esses três homens aqui na frente, e nós vamos ajoelhá-los ali, e nós vamos ordená-los ao ministério de evangelista. E hoje nós teremos aqui, eu gostaria muito que tivéssemos 3 orações de ordenação. Eu vou pedir para que o nosso irmão presbítero Marcos André se posicione ali próximo ao filho dele, para que ele ore por Marcos e os demais possam impor as suas mãos. Eu vou pedir para que o nosso irmão Jesse, que está aqui, que é da Igreja Cristã em Aldeia, ore conosco pela vida de Gabriel, aqui na frente. Viu, Jesse? Você pode vir. E eu vou pedir para que Jordão e Léo façam o mesmo pela vida de Jefferson. E eu estarei orando junto com os irmãos por todos eles. Então quem vai fazer essa oração será o pastor Giovanni, mas os irmãos estarão orando por eles ali, e o pastor Giovanni fará a oração final. Vou pedir para que nos próximos 2 minutos de oração, ou 1 minuto, esses homens orem por cada um dos seus ordenandos, e os outros presbíteros atrás impõem as suas mãos. E depois de 1 minuto, 1 minuto e meio, na hora que o pastor quiser, ele pode fazer uma oração principal, enviando esses homens. Evangelista tem que ser enviado, Giovanni. Evangelista não fica, ele vai, ele faz. E não sejam como Jonas, nenhum dos 3. Eu não sei, talvez. É você que está achando, Deus, que eu tenho um dom para evangelista. Não sou eu. Vá, encontre a sua Nínive, encontre a sua Nínive, encontre a sua Nínive, e vamos levar esse evangelho. A Igreja Cristã em Recife, a partir dessa igreja, começando aqui, encontre as suas Nínives. Vamos levar essa palavra. Amém? Encontre a sua Nínive. E não fuja, porque ele manda um peixe. Agora, quando o pastor Jonathan estava pregando, eu saí para ver as crianças, rapidamente. Você sabe qual foi a aulinha de hoje das crianças? Jonas, o profeta fujão. Suas crianças vão estar com um documento aí, né?
Foi Jonas, não foi? Cadê outra professora? Foi Jonas. E aqui tem 3 Jonas que vamos enviar para a sua Nínive. Estejam aqui nessa igreja. Essa igreja precisa de cada um de vocês, dos dons e talentos de vocês. Mas olhem lá para fora. Levem o evangelho de Jesus. Amém? Então vamos começar. Pode ficar de joelho aí. E rapaz, esse chão tá bom demais. Não tá, Massinho? Esse chão tá uma delícia. Uma delícia. Todo cheio de pedra. Que é para eles sentirem que o ministério não é fácil. É espinhoso. É pedregoso. Ministério. Então vamos orar pela vida desses homens. Então cada um vai olhando aí. Depois o pastor Giovanni vai fazer a oração. Querido Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida desses 3 homens, teus filhos, teus servos, do Marcos Pablo, do Jefferson e do Gabriel, ó Deus, que agora, Senhor, se disponibiliza, ó Deus, se voluntaria, ó Pai, para estar, Senhor, fazendo a tua obra como evangelista. Deus, sabemos que é um privilégio, Senhor, estar fazendo a tua obra, Senhor, que é uma obra eterna, que precisou teu filho vir ao mundo, ó Deus, morrer na cruz, ressuscitar, enviar o teu Espírito e dar poder para que a igreja primitiva começasse, ó Deus, a expandir o evangelho até os confins da terra, começando em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e chegar até nós. E aqui estamos, ó Deus, para fazer a continuidade, Senhor, da tua palavra e ao mundo, Pai, que precisa ouvir o evangelho de Jesus. E aqui estão teus filhos, teus servos, ó Pai, e como igreja nós abençoamos a vida deles, te pedindo, Pai, que o Senhor dê coragem para eles, ó Deus, não recuarem, ó Deus, em meio às dificuldades que hão de aparecer, Senhor, mas que eles sejam revestidos com o teu poder, com o poder do teu Espírito Santo, com sabedoria, ó Deus, e determinação para ir ao mundo e pregar a tua palavra, Senhor, o teu evangelho de salvação. Deus amado, conduz os teus filhos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, ó Deus, guiando em toda a trajetória, ó Deus, do ministério, Senhor, e que eles sejam instrumentos em tuas mãos, servos em tuas mãos. Reveste eles, meu Pai, com o poder do Espírito Santo, ó Deus, para anunciar o evangelho. Nós abençoamos a vida deles e que eles, ó Deus, glorifiquem o teu nome, Senhor. Reveste eles com a tua armadura de Deus. Ó Deus, reveste eles, meu Pai, e não os deixe entrar em engano nem em tentação, ó Deus, e guia-os, ó Pai, no trabalho que o Senhor tem para eles, para que o teu nome seja honrado e o evangelho de Jesus seja anunciado e pessoas se rendam ao senhorio de Jesus através da vida deles. Nós oramos e abençoamos esses homens em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém.
Uma salva de palmas para esses irmãos. Eu quero que eles continuem aqui. Existe no livro de Números, capítulo 6, do versículo 22. E você está olhando para líderes desta igreja, irmãos que estão prontos a servir. E Deus disse a Moisés em Números capítulo 6, versículo 22, algo para ele dar a Arão. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Disse-lhes: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Gostaria de fazer algo, usar um termo que a gente quase não usa aqui, mas o pastor Jonatas gosta desse termo. Fazer um ato profético. Não acredito que atos proféticos tenham um poder em si, mas eu creio que a igreja reunida tem poder, porque a oração do justo, e eu acho que esse é o contexto, a oração do justo pode muito seus efeitos. Esses homens aqui são presbíteros, pastores e evangelistas. Olha, irmãos, esses homens sofrem. O ministério é pesado. O ministério pastoral, ministério de igreja é peso, é pesado. Mas eu queria que esses homens, e se tem aqui filhos e esposas agora, filhos e esposas que estejam aqui nesse lugar, vem aqui para frente. Os filhos e as esposas deles. Se você é mulher ou filho desses homens, vem aqui para frente. Se alguma esposa não está aqui, alguém vai lá, chama elas. Minha mulher, você também pode vir, porque eu estou aqui na frente. Alisson, você pode vir. Você é filho, não? Poxa, tenho que chamar pelo nome, é? Não, todo mundo, vem cá. Luciene, Alisson, fica aqui na frente. Olha, cadê Andressa? Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o último momento do nosso culto, essa noite. Existe uma canção chamada A Bênção, que eu queria hoje incorporar na playlist da ICR. Eu queria que... Pode vir mais pra cá, ó. Anda mais um pouquinho pra cá, Tem mais espaço aqui, ó. Thaleson e Alexandre, pega esse bolo aqui, bota ele aqui na frente aqui, ó, por favor. Pode pegar lá. Pronto. Esses homens estão aqui e esses homens estão trabalhando com a igreja, servindo. Isso tudo aqui é ICR. Por quê? Porque nós hoje somos ICR aqui. Então hoje eu quero encerrar esse culto abençoando e sendo abençoado de volta, cantando a bênção, baseado em Números, a bênção sacerdotal de Arão, que disse: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a igreja cristã em Recife, sobre seus líderes, suas esposas, a igreja cristã da Redenção, a igreja cristã Família Frutificando, a igreja Assembleia de Deus, a igreja cristã em Aldeia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que essa seja a bênção que vamos dar hoje.
Vamos ficar de pé e vamos cantar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos e teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e a saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos. Nós estamos abençoando você e você nos abençoa. Te acompanhe por detrás, por diante, e ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Que é de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Senhor Deus, há 11 anos, Senhor, há 11 anos, eu e Luciene, por tua graça e misericórdia, depois dos nossos cursilhos, decidimos ficar aqui, sem recursos, sem certezas, mas tínhamos a tua palavra que nos alimentava. E naquele dia, lá naquele apartamento, no Inês Andreasa, chorando, eu e ela decidimos ficar em Recife, porque o que nós vivemos no Conselho nos chamou a ficar a Recife. E hoje, olhando este tablado aqui, que alguns chamam de altar, mas é tablado, misturamos com o altar dos corações dessas famílias que estão aqui hoje. Que hoje vamos pregar esse evangelho, vamos levar esta palavra, vamos construir igrejas, vamos ordenar mais pastores, mais evangelistas, mais presbíteros. Mais e mais famílias serão alcançadas, mais e mais crianças serão alcançadas, mais e mais idosos. 11 anos que estamos tocando em tantas vidas, em tantos lugares diferentes, Senhor. E o Satanás, miserável que é, gosta de jogar pedras nessa igreja, gosta de jogar pedras na liderança da igreja, mas não vai nos derrotar, porque maior é o que está com a nossa igreja do que o que está no mundo. Então nós te agradecemos por 11 anos de igreja, agradecemos pela vida desses 3 evangelistas que
e vamos sair daqui como bolas de fogo para levar o teu evangelho. E nós oramos por essas famílias e pelas famílias, todas as famílias da ICR que estão aqui essa noite. E eu oro tudo isso, Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado nessa terra. E assim, Deus, ainda queremos agradecer a Ti agora nesse aniversário da igreja, pelos 11 anos da ICR. Eu quero pedir para o pastor Rafael orar por essa igreja, agradecer por essa igreja, declarar bênçãos em nome de Jesus, Rafael. Nosso culto acabou, agora é o aniversário. Depois da bênção, acabou. Mas agora é o aniversário, irmãos. Eu quero que essa oração de aniversário desse irmão aqui, que uma vez mandou uma mensagem para mim, eu mandei para ele. A gente se encontrou lá no Shopping Pátio e a gente aliançou em amor em Cristo Jesus. Aquela igreja cristã lá da Redenção, que tem servido ao Senhor tantos anos, é uma igreja irmã nossa agora. E a gente está junto, caminhando junto. Ele vai orar, trazer a redenção de Olinda para esse povo aqui. Amém? E depois vamos acender a vela. Vamos acender a vela e vamos assoprar a vela. Amém? E os irmãos vão tirar uma foto das famílias, dos líderes que estão aqui. Depois vamos tirar só a foto dos irmãos que foram ordenados com os presbíteros. Tá bom? Antes que a gente passe para coisa, algum dos evangelistas que foi ordenado, quer dar uma palavrinha? Você quer, meu filho? Vem cá, venha. A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém? Eu fico muito feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida da minha esposa, está comigo. Quando o pastor conversou comigo, me mandou a mensagem, eu mandei para ela, nós lemos juntos, nós oramos juntos, porque esse aqui é meu pai, minha mãe está ali, são meu modelo de fé, de prática cristã. Porque não basta você trazer seu filho para que ele aprenda que Jonas é um profeta fujão, se em casa você não mostra a ele o que Jonas deveria fazer. Se um dia eu me afastei dos caminhos do Senhor, não foi por conta do meu pai e da minha mãe, porque eles oraram. E eu quero dedicar a minha vida em serviço a Deus, a minha esposa, a meus familiares e a essa igreja, porque no momento em que eu estava perdido, Deus me trouxe a essa igreja. Deus me apresentou o pastor Bruno, a irmã Luciene, e a frase que eu vi não foi que eu tinha que fazer um monte de coisa, mas que eu ia ter um pastor do meu lado, que disse para mim: tá sem força, Marcos Pablo? Lute com as minhas forças. Pastor, irmã Luciene, Jefferson, Ruth, também Jambo e Carla oraram com meus pais quando a minha fé estava fraca. E se hoje eu tenho uma coisa para dizer para a igreja contem comigo. Estão sem força? Lutem com as minhas forças. Não porque eu sou um super crente, mas porque eu entendi a graça que me alcançou. E aqui tem líderes que amam vocês. Vamos ganhar Pernambuco para Cristo Jesus. Deus abençoe, Marcos. Nós temos ainda Gabriel e Jefferson, se quiser vir dar uma palavrinha aqui. Eu gostei das calças sujas no joelho. Isso é profético. Isso é profético. Jefferson Carvalho. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu estou um pouco derrubado. Essa final de semana, febre. Só a graça de Jesus. Parece que passou um trator por cima de mim. Mas estamos aqui. Eu quero louvar a Deus. Primeiro pela minha família, minha esposa, meu filho. A minha mãe que hoje testemunha esse momento da minha vida. Mas uma vez que eu subo ao altar do Senhor, sendo apresentado para a igreja em uma nova função, e essa é a primeira vez que a minha mãe presencia isso. Eu quero louvar a Deus por essa igreja. Passei quase 2 anos e meio praticamente sem uma função clara, né? Eu
compondo a liderança, mas os irmãos nunca deixaram de me ver como líder, de se preocupar comigo, de cuidar de mim, cuidar da minha família. Eu louvo a Deus pela ICR, por aquilo que vocês são na minha vida. No ano passado eu vivi um momento a qual eu fui cuidado também pelos irmãos do PG Coqueiral. E foi um momento marcante da minha vida, não só pelo cuidado em si, mas por aquilo que Deus falou para mim naquele momento. Eu que por tantos anos cuidei tanto dos jovens, de adolescentes, de irmãos. O Senhor falou ao meu coração que eu precisava também ser cuidado por aqueles que eu tenho cuidado. E o PG Coqueiral tem sido alegria da minha vida, tem sido motivação, energia para continuar servindo a Deus, servindo ao reino. E mais uma vez agora diante de toda a igreja, e dizer mais uma vez ao Senhor aquilo que eu tenho dito todos os dias. Eu tenho por perda todas as coisas, só para que eu possa continuar servindo a Deus e no grande dia me encontrar com Ele, com um sentimento de dever cumprido, que eu me coloquei à disposição dEle, para servir a Ele, para servir ao reino dEle e servir a igreja dEle. Então eu louvo ao Senhor pela ICR, pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês, por todo o cuidado que vocês têm comigo e com a minha família. Muito obrigado. Cadê? Deus abençoe, Jefferson. Que bênção. O nosso evangelista que já vai com campo missionário com tudo. Já vai para a aldeia, já está em aldeia e agora... Vai lá, meu filho, voa lá, prega o evangelho, planta aquela igreja. Irmãos amados, estamos há 40 finais de semana, 40 domingos lá em aldeia. Esse foi o 40º domingo. Tem sido um privilégio poder servir ao Senhor na ministração da palavra. Hoje nós tivemos uma festa tão bonita lá de manhã. Os cultos são às 10 horas da manhã lá em aldeia, na escola Ecoprime. E a gente teve a Santa Ceia, como dominicalmente a gente costuma fazer, mas hoje a gente teve o batismo, o primeiro batismo da igreja cristã em aldeia. Nosso irmão Nicolas Gabriel da Silva está ali, ele 15 anos, tomou essa decisão de fazer o batismo. A gente foi lá para a piscina da escola, fizemos ali, eu e Jesse, esse missionário que tem sido bênção e também modelo para mim. Irmãos, eu louvo a Deus pela ICR, pela igreja que está em Recife, por essa visão missionária do pastor Bruno também, do conselho, por terem enviado a gente, eu no caso, a minha casa também, a plantar essa igreja lá em aldeia. E a gente sempre brinca em oração também, eu, pastor Bruno, nas conversas que nós vamos, pela graça do Senhor, plantar muitas outras igrejas cristãs, simplesmente cristãs, igrejas que pregam o evangelho de Jesus, onde pessoas podem ser amadas e servir. Irmãos, eu estou muito feliz, minha mãe está aqui, meu pai, minha madrasta Roberta, seu Túlio está sempre nos acompanhando, minha esposa amada, minha costela, minha primeira ovelha, meus filhos, são meu rebanho, meus enteados aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. O irmão Jesse, que é o missionário norte-americano, que serve conosco lá e hoje fez uma ministração tão boa sobre batismo. Pregou o evangelho lá hoje no nosso culto. Sua família, Alex, seus 9 filhos e também o agregado Nicolas. Irmãos, Deus é tão bom. Eu louvo a Deus pelo ICR, que vocês possam continuar e nós possamos continuar com esse ardor, sabe? Essa paixão. Não essa pressa, mas essa paixão inclinada com velocidade por plantar igrejas, por levar o evangelho do reino e essa mensagem de Jesus que foi a pregação do domingo passado. Esse Jesus que é salvador do mundo, nosso mestre. Para o cristão não há desejo de apostadoria, irmãos. Nós precisamos ter um ardor por anunciar Jesus até a última gota do nosso suor, até o último suspiro, amém? Aleluia, louvado seja o Senhor por essa igreja. Deus abençoe. Gabriel tem sido uma bênção para todos nós, junto com a sua família. Irmãos, nosso irmão pastor Rafael vai orar pelos 11 anos da ICR. E lá fora vai ter o bolinho, né, mulher? E você vai pegar um bolinho só, que vem numa caixinha. Não pegue 2, tá contado.
Só pegue um. Não é isso? Os líderes, nenhum desses homens vai pegar. Que eles só pegam se sobrar. Nenhum desses homens vão pegar. Só as mulheres e as crianças, tá? Então pega um só e vai ter o refrigerante, né? Você vai tomar refrigerante. Você não vai acender aqui a velinha, amor. Deixa o pastor. Pode acender a vela. O pastor vai orar. Quem é? Iago está fazendo aniversário hoje, junto com a igreja. Olha, rapaz. Parabéns, Iago. Levanta a mão para o povo ver aí. Vamos cantar parabéns já para você, junto com a igreja, viu? A gente canta para a igreja, canta para Iago. Nosso irmão, o pastor Rafael, vai fazer a oração. No final, a gente vai cantar os parabéns, soprar a velinha. Parabéns para a igreja, parabéns para Iago. E nós vamos. Não vai apagar, não. Vai lá. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Te louvamos por essa igreja, pelos seus líderes. Te louvamos pelo Teu Espírito, Senhor amado, que tem estado conosco, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem sido bom para conosco e a Tua graça tem estabelecido, Senhor amado, verdadeiros cristãos, verdadeiros líderes, interessados unicamente, Senhor amado, em que a Tua palavra seja pregada. 11 anos, Senhor amado, de muitos outros que virão, estabelecendo o Teu nome, estabelecendo, Senhor amado, a Tua glória, estabelecendo o Teu reino, Senhor. Nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes eu falei parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Com Deus, com Deus, com Deus ao seu lado. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Com Deus, com Deus. Com Deus ao seu lado, o nosso convite, que a vida lhe seja. Amém. Deus abençoe. Vamos tirar uma foto oficial. Fique no